Então, galera, continuando aí naquela historinha aí que eu tava falando do Brasil, como é que chegou os portugueses e tal. O que é legal é que uma coisa que eu enxerguei lendo esses livros e que eu vejo alguns símbolos, números e nomes rolando que tem tudo a ver com o que está acontecendo, tanto na Bíblia quanto o que está acontecendo agora. Então, tipo assim, quando acabei nessa fase, né, de falar um pouco como é que a política é levada e tal. Mas uma coisa assim, eu vou lembrar quando eu estava trabalhando na plataforma, ajudando a construir as plataformas lá no Rio, que o meu primo Cláudio me levou para trabalhar lá, uma coisa que eu percebi que eu já pensava lá, uma das coisas que aconteceu eu estava lá, mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, o Lula está no governo, né? O governo usa uma cor que é esquisita, né? Porque coisas de demonizações usa a cor vermelha. A Bíblia fala sobre o pecado carmesim e o comando vermelho usa. Aqui também tem o comando vermelho, nos Estados Unidos também tem umas gangues que usa vermelho, mas não se chama comando vermelho. E eles usam vermelho porque veio do comunismo, né? E é o que eles queriam implantar. Mesma coisa que o Fidel Castro, Lenin, todos os outros. Se você ler um pouco e entender como é que Lenin fez os princípios dele, é a mesma coisa, depravar os colégios, as crianças ensinando coisas que não são de crianças, né? Para perder a puberdade cedo, dividir a nação em guerra, dividir a nação em destruição um ao outro, e eles estavam só fazendo aquilo que eles foram chamados de fazer. Mas uma coisa que era sempre interessante para mim é o seguinte, tá tudo indo bem agora. Na verdade, o Lula pegou um rebate do Fernando Henrique, que lá atrás tinha feito aquele acerto e tal. E aí a coisa foi produzindo, foi elevando, mas eles chegaram, e hoje se fala que eles não tinham planejamento, porque eles não têm um planejamento político. Mas o planejamento sempre foi roubar, matar e destruir. Sempre foi esse o estilo de governo comunista, o estilo de governo marxista, sempre foi isso, entendeu? Então, eu já achava assim, o símbolo dessa cor vermelha, os caras tinham fundamentos de Lenin, Marx e Cuba, se associaram com todo mundo de lá, não se associaram com os Estados Unidos, começaram a defender, né, terrorista, falando que tinha que ter um diálogo com o pessoal do ISIS. Como é que você tem diálogo com um povo que se explode? Você não tem diálogo, você dá bala neles. Você não tem isso. Você não tem como negociar com um povo que é maluco, fanático, doente espiritualmente. Aí chegou quando eu estava trabalhando na plataforma, você tinha uns diretores lá que eram do PT, né? Com aquele orgulho de comunista e tal. Mas o que era mais interessante que vinha na minha cabeça é o seguinte, gente, o MST sempre foi um movimento ligado ao Lula. Por que o Lula está no governo e o MST continua roubando as terras da União e de algumas fazendas particulares? Por quê? Porque eles têm essa ideia de Robin Hood, né? Vamos tirar de quem tem e vamos meter bronca. E aí, coincidentemente, depois, o Lula e o filho do Lula se envolvem com gado que precisa de terra. E o MST tomou muita terra da União e também de algumas pessoas em particular. E continua aí até hoje. Como é que você não pega a Força Nacional e dá um basta logo nisso e acaba com esse movimento? Porque você faz parte do movimento. Isso é lógica. Tipo assim, se o topo do governo não toma uma atitude contra uma coisa que é uma calamidade no país, é porque tá na treta. Igual a gente fala no Rio de Janeiro, tá na treta. Então, vamos fingir que a gente combate, manda a tropa nacional lá só para fazer uma sombra. Coitado desses caras.
Aí beleza, passou um tempo, Deus me deu um sonho. No terceiro ano que eu estava trabalhando com meu cunhado, com meu primo Cláudio, no terceiro contrato que a gente estava trabalhando lá, Deus me deu um sonho que todas as plataformas que a gente trabalhava estavam enferrujadas e as pessoas enjauladas dentro. E eram as plataformas da Petrobras, que a gente já tinha construído. Aí eu falei assim, caraca, que sonho sinistro. É um sonho daqueles que você acorda e você fala, caraca, eu tava lá, meu espírito tava lá, ou então eu tive um déjà vu do futuro, alguma coisa assim, aquele enigma que você sabe que você tava lá, aquele sonho bem real, não é aquele sonho emalucado que você vê coisas que não faz sentido. Esse fazia todo sentido, as pessoas lá dentro, enjauladas, e toda a plataforma enferrujada. E o sentido daquela visão que eu tive dentro do sonho era vazar daquele lugar. Aí passou um tempo, eu saí de lá, meu primo Cláudio continuou, de lá ele foi para Comperj. E aí veio explodindo as bombas todinha da Petrobras, 5, 6 anos depois de eu ter aquele sonho, né? Mas já estava acontecendo, né? E Deus foi misericordioso comigo para mostrar. Mas já estava acontecendo. E aí, tipo assim, para reerguer de novo, vai ser difícil, bicho. O que eles fizeram. Agora, tem um sentido pelo que eu vejo das coisas. Você vai agora estuda um pouco do que o Lula fez na vida, do que ele estudou e do que a Dilma Rousseff fez no começo, o que ela estudou. Realmente, se você comparar a Dilma com o Lula com relação à guerrilha, o Lula é um idiota. É um cachaceiro de bar. Só isso que ele é. Nunca foi mais nada. Entendeu? Só que tinha aquele caô, que ele é o filho do diabo, né? O diabo é o pai da mentira. Então ele mandava sempre aquele caô de pá, que eu sou pobre, que eu nasci pobre, que eu vou lutar pelos pobres e tal. Aí ele deu aquela mendigaria aí pra todo mundo. Deixou todo mundo sem conhecimento, sem ciência, porque lembra que eles prometeram a faculdade, o dinheiro do pré-sal ia ser usado na faculdade para as crianças, para os jovens, para ter uma geração com conhecimento e pá, 10 bilhões. Cadê esses 10 bilhões? Depois as crianças, os jovens começaram a receber cartinha em casa que não ia ter financiamento nenhum e era tudo migué. Montaram nesses 10 bilhões e ficou por isso mesmo, roubaram, devem ter investido em alguma coisa e ficou por isso mesmo. Investiram muito nos países aí vermelhos aí que são tudo comunista, porque eles sabem, se o pau comer, eles fogem pra lá e vão ter, ó, vida boa. Mas o que a Dilma fez, bicho, aquela mulher muito bandida, a mulher tipo roubava, coordenava. Então, entre ela e o Lula, ela é uma mulher inteligente, foi inteligente para coordenar. Isso não é elogio não, gente. A inteligência pro mal é coisa de idiota. Aí ela coordenou bombas, terrorismo, assalto a banco. Assaltou um banco como se fosse 700 mil reais hoje. Nunca pagou de volta pelos crimes. E por fim das contas, o Lula, depois dele entrar, ele puxou ela como secretária da Petrobras. Lá eles já começaram a minar tudo. E por fim, o povo cego, sem conhecimento, sem entendimento, sem revelação, foi lá, foi atrás dela, enganado, né? Não que o povo tenha culpa, mas a culpa que a gente tem de qualquer erro da nossa vida é culpa de falta de conhecimento. Então, a gente que busca o conhecimento ou não, essa é a nossa culpa. Mas as consequências não é culpa mais, é consequências de não ter o conhecimento. Então por isso que Deus fala, busca o meu conhecimento, teme a mim e a minha palavra. E aí as coisas vão fluindo, né? Acho que eu vou dar uma cortada nesse vídeo de novo para ficar pequenininho. E no próximo vídeo eu vou começar a falar do que está acontecendo agora em Curitiba, em Brasília, Rio de Janeiro, e os símbolos e os números que mostram pela Bíblia o que já estava no processo de acontecer. Falei da cor, lembra? A cor vermelha,
o sentido da cor vermelha, o fundamento do comunismo. Não me aprofundei em nada, porque eu não sou nem profundo nisso, mas eu já li algumas coisas, né, para entender um pouco o que está acontecendo. Mas eu quero chegar nesse ponto, no ponto do que a Bíblia mostra. Meu irmão, a Bíblia é um enigma. Se você entrar nela e pedir a Deus revelação, você fica sabendo das coisas 10, 20 anos antes. Entendeu? Que Deus dá sonhos e revela os números e as visões daqui. Por quê? Porque todos os números que a Bíblia tem não é à toa. Todos os números têm um significado. E é disso que eu quero falar no próximo vídeo. Valeu, galera? Então, bota aí, ó. Símbolos, cores proféticos da Bíblia. Vai ser o título dessa parada aqui.